E você que está chegando aí, você que está chegando no nosso canal, seja muito bem-vindos. Vamos ver o que é que a mídia está falando aí acerca do nosso São Paulo. E aí, Zubeldia vai ficar? Tem uma suposição de que ele vai permanecer até a volta de Oscar e Lucas. Pablo Maia pode voltar a qualquer momento. E algumas suposições dizem aí de que Zubeldia não vai sair enquanto os titulares aí, os cabeças principais hoje do time, não voltar, que é Lucas, Oscar e também Pablo Maia. O que é que vocês acham? Será que eles vão esperar eles voltarem para dar o veredito final contra o Zubeldia? Vamos ver o que é que a mídia está falando. Logo mais nós voltamos com nossa opinião. Fala em Ferreirinha também. Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Os créditos estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente ouve muito isso, né? Que o Zubeldia tá por um fio, que é o risco de cair. E a gente confia completamente no trabalho do Zubeldia. Temos desfalques importantes, 6 atletas importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. A gente confia totalmente no nosso grupo de atletas. Te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbi, quando enfrentaremos o Santos, Luiz Zubeldia descerá do ônibus conosco. A gente tá fechado com o treinador. A gente gosta muito dele, o trabalho dele está sendo muito bom. Os desfalques que a gente tem hoje pesam muito. Pô, a gente está sem Caleri, nesse jogo, né? Sem Arboleda, sem Luiz Gustavo, sem Lucas, sem Oscar, sem Pablo Maia. Eu acho que isso também pesa muito para nossa equipe. São jogadores de... Pesa com certeza, pesa com E certeza. aí, Sgarbi, pode se manifestar. Você acredita em tudo isso ou não acredita, mais ou menos? Não, pra mim, primeiro que diretor não pode chegar numa entrevista pré-jogo e confirmar um treinador até o outro final de semana, né? Vamos supor que quarta-feira no Rio, o São Paulo tome 5-0. Eita! Não, no futebol pode acontecer as coisas, no futebol acontece. O cara tá confirmado até o jogo contra o Santos. Pra mim, errado, tá? É minha opinião, tá? Eu fui um defensor do Zubeldia durante muito tempo aqui no programa. Pra mim, é uma pessoa que parece ser espetacular. Parece ser a pessoa do Zubeldia. Enérgico. Gosto do perfil do Zubeldia. Então vai ser o Sansão sem treinador dos dois lados. Não, o que me preocupa... O Santos sem treinador. O São Paulo sem treinador. Vai ser o Sansão sem técnico. O Santos até lá também acha. O que me preocupa, Tarré, eu não vejo convicção na fala do Belmonte. Eu não vejo convicção hoje de que o Zubeldia realmente vai continuar no São Paulo. E é uma semana decisiva. Por quê? Porque alguns clubes estão ficando sem treinadores. Santos, o Grêmio vai ficar sem treinador provavelmente na quarta-feira. Não sei se vai demitir no Grenal. Será que o Grêmio não ganha do Mirassol? Ah, não sei. De jeito nenhum. O Mirassol joga mais bola que o Grêmio hoje. Não ganha. Então é isso. O que me preocupa é exatamente isso. Essa semana vai ser decisiva. Tem Dorival no mercado, tem Tite, tem Diniz, tem Dorival Crespo, vai estar tem no Morumbi, Dorival. O Dorival, você recebe uma proposta, Será que o Dorival volta, ele gente? não vai para um Grêmio. E aí depois começa aquela luta atrás de treinador que não tem tempo. Então, pra mim, se é pra mandar embora, tem que mandar, cara. Não tem que ficar esperando. Eu vou te surpreender, viu, Cicinho? Você tem pedido a saída do Zubeldia aqui no programa, mas qual seria o nome pra você? É o Dorival Júnior ou você pensa em outro treinador? Caixinha. Não, Não tem pra onde correr, não. que estão cotados aí é o Dorival e na segunda opção o Crespo. Acho que o Crespo não volta, não. E o Marco Diniz? Aurélio Cunha, eu o sei que você não Crespo- gosta, o Marco já não gosta. Será que o Crespo volta? Mas a torcida tá um pouco indignada, não só com o Zubeldia, mas com o time e com os resultados. Você falou sobre isso. O futebol tem um enredo, né? E nesse enredo aí, o Zubeldia estava marcado para morrer no fim do filme. Então, todo mundo tá na cabeça dele. É o Duro de Matar o nome do filme? Porque o que uma diretoria tem que fazer é dar suporte. Ou Missão Impossível. Missão Impossível ou Duro de Matar? Dar suporte. O Titanic. Uma diretoria... O Bela e a Fera. Uma diretoria tem que dar suporte pro treinador sem dizer que ele tá ameaçado, que ele tá garantido. Fica atrás lá, dá suporte, faz o melhor que pode ou define claramente que vai trocar o treinador, né? Eu já senti, o clima é esse, né? O clima é de assadura típica, né? Agora, vai pagar quanto por um treinador? O São Paulo deve 1 bilhão. Vai pagar quanto por uma nova comissão técnica? Demitir. Pois é. Trazer outro pelo preço da necessidade. Porque o cara que vem sabe que o São Paulo está precisando, o Santos está precisando, o Grêmio vai precisar, sei lá. Quanto custa uma comissão técnica inteira? Dificilmente o cara vai até o final do ano. 2 anos, multa rescisória. O que é mais importante? Qual resultado é mais importante para o Zubeldia nesse momento permanecer? Libertadores ou Brasileirão?
Eu acho que ele precisa ganhar os próximos jogos todos. E outra coisa, você vê o desespero do treinador. É simples você analisar o futebol como Marco, a gente sabe que eles jogaram. Ô, Negrão. Você vê, é o seguinte, velho, tá nessa parada aí mesmo, Negrão. É o seguinte, ele colocou um monte de garoto ontem, né? Ele nunca colocou garoto. Ele não gostou dos garotos. Só tem garoto. Tinha o olheiro De repente ele coloca 3, 4 jogadores da e do base. PSG. Olha o desespero. Eu só queria dizer, Então quem que manda colocar os meninos? A diretoria fala o seguinte, Então não é ele que coloca e a gente escala. Opa banca. lá! Quem que colocou os meninos? Lá. A questão é o Repita. seguinte, já não tem mais clima pro Zubeldia. Sem elenco, cara, São Paulo. E o barco tem esse nome. Mas passa lá! São Paulo tá sem elenco, pessoal. Tá desviando. Nós estamos no mesmo barco. O Marcos jogou contra o São Paulo. Você sabe qual é o enredo do filme no Corinthians? O enredo é Estou Aqui, pra Bidu, pra Amália. Olha o nosso enredo do filme. Ainda estou aqui. Se os jogadores estão realmente fechados com o Zubeldia, por que não jogam bola, a maioria? Tá, mas o Mas Bola contra o Tajeres não foi direto no treino. os caras tá fechado, não joga bola. O Lucas Ferreira é o único que tá jogando hoje. E o Ferreira, Gente, falando nisso, quando volta o Lucas, ele falou, tá logo, tá chegando a hora, porque esse faz falta pro São Paulo. Tá louco. Quando ele tá em campo, ele muda. Mas é que o Oscar estava contra o Tajeres e fez também. O Rames tem que voltar. O Lucas. Renata, mas essa questão de correr e abraçar treinador igual Não a quer Alisson dizer fez. nada. Você já fez isso? Não, eu já fiz poucos gols, mas eu já corri, abracei o treinador e depois do jogo os caras, você tá de trairagem com nós, pô? Você tá abraçado com nós, com o treinador? Eu falei, irmão, fui lá. Foi na hora, velho. E o treinador... Pois é, pessoal, o negócio tá complicado aí pro São Paulo. O negócio tá sério. E vamos ver aí qual vai ser o desfecho de tudo isso. Eu quero saber de vocês aí, o que é que vocês acham? Hernan Crespo, Dorival ou Zubeldia? O negócio tá pegando e vamos ver o que é que o pessoal da UOL aqui vai falar. Do ponto de vista da torcida, porque está sendo bastante cornetado, que é Zubeldia. São Paulo jogou no fim de semana contra o Cruzeiro, o roteiro se repetiu, o roteiro do meio da semana contra o Alianza Lima. Fez um gol com o Ferreirinha, tomou o empate do Cruzeiro e muitas vaias foram ouvidas no Morumbis. Não é nosso papel aqui julgar o sentimento da torcida, né? Não somos sommelier de torcida, mas esse foi o posicionamento da torcida. E depois do jogo, quer dizer, antes do jogo, na verdade, a gente está vendo os melhores momentos aí o gol do Ferreirinha. Antes da partida, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, disse aos amigos da ESPN, disse que bancaria o Zubeldia no cargo pelo menos por uma semana, até o jogo contra o Santos. E aí todo mundo ficou nessa especulação. E aí o Zubeldia não tá, cai, não cai? Inclusive, estou acompanhando o chat aqui, muitas das perguntas nesse sentido. Ó, Bruna de Paula aqui, Zubeldia cai ou não cai? Isabel Matias cai ou não cai? Todo mundo nessa curiosidade para saber a real situação do Zubeldia. Não. Vamos lá. Será que o Zubeldia vai cair no próximo jogo, galera? Isso quer dizer que o Zubeldia vai descer do ônibus no clássico contra o Santos, não só no clássico contra o Santos. O que eu tenho de informação é que, assim, a análise o trabalho passa por um momento de instabilidade por causa da dificuldade que o time está tendo com as lesões. Sem elenco, a fase de alguns jogadores. E que não dá para colocar só na conta do treinador. O trabalho tem sido avaliado de maneira positiva até esses últimos 2 jogos. É verdade. Tem um momento de instabilidade que você tem que segurar um pouco. Então a fala do Carlos Belmonte antes do jogo é para dar uma acalmada no bastidor, que é para colocar uma pedra em cima do assunto e deixar o cara trabalhar, deixar o Zubeldia trabalhar. E assim, o São Paulo não vai tomar nenhuma decisão de mudança ou discutir qualquer tipo de mudança antes, e eu estou falando de prazo mínimo, tá? Antes da volta dos principais jogadores, que são Lucas e Oscar. Então, assim, se de repente voltarem Lucas e Oscar lá na frente, né, daqui a 1, 2 semanas, e aí o time não conseguir corresponder dentro de campo com esses caras, aí sim começa a ter uma mudança de cenário. Então, quando o Belmonte puxa a fala, vai lá dar entrevista, né, e fala, me arrisco a dizer que ele vai ser o técnico até o jogo contra o Santos, é mais tempo. A coisa vai acontecer por mais tempo. Então, não é uma contagem regressiva de uma semana, né? Esqueçam, não vai ter isso. Não, o que ele quer é isso.
O que o Belmonte foi fazer foi colocar apaziguar. Colocar um pano quente na história. Colocar um pano quente e dizer assim, tá se falando que o Dorival Júnior, ele falou claramente isso. Não existe hipótese de conversar com o Dorival Júnior com o Zubeldia no cargo. Nem do ponto de vista do São Paulo, nem do ponto de vista do Dorival Júnior. Você não vai combinar salário com um técnico do tamanho do Dorival Júnior, que acabou de deixar a seleção brasileira, tendo um colega dele no cargo. Isso não existe. Não existe mesmo. A outra coisa que ele disse, que dá uma margem à dupla interpretação, que é, ele vai descer como técnico do Santos, técnico do São Paulo como do Santos no domingo. Isso é o que o São Paulo quer. O São Paulo diz claramente o seguinte, o Zubeldia pode perder do Botafogo e perder do Santos e ele vai continuar sendo técnico do São Paulo. Isso é o que o São Paulo quer. A gente sabe que no futebol brasileiro, às vezes o que você quer não é o que acontece. Então você vai dizer o seguinte, o Belmonte disse com toda certeza, o Zubeldia vai ser o técnico do São Paulo contra o Santos e ele está querendo dizer que ele vai ser o técnico depois do jogo contra o Santos. Sim, contra o Libertad. Agora, se você tomar 5-0 do Botafogo e 4-0 do Santos... Complica, né? Eu tô aqui cometendo uma hipérbole, mas... É um cenário. E assim, a volta dos jogadores principais, os desfalques principais São Lucas e Oscar, essa volta pode acontecer, muito difícil, mas pode acontecer, tem uma chance contra o Libertad, que aí é o jogo importante porque você bate com o líder do grupo e você deixou ponto para trás no Morumbi, então o São Paulo precisa chegar lá e pontuar no Paraguai. Então é um jogo importante. Pode ter a volta, não é certo ainda. É muito difícil imaginar. Ia ser de muita ajuda, hein, cara? O mais certo é o jogo contra o Ceará. Vai ser lá no Castelão, no dia 25. 25 ou 26, uma coisa assim. Vai ser no sábado. Aí sim você tem a volta desses caras. E aí você tem que ter uma análise quando você tem todos os jogadores à disposição. E aí você chega a uma conclusão se de repente o trabalho não está encaixando. Então assim, a gente vai ver, pelo menos na ideia da direção, o Zubeldia trabalhando e tendo tempo para trabalhar. Ontem até o Max Cubeiras, o auxiliar do Zubeldia, que foi quem esteve na beira do campo, ele fala, os desfalques, eles não são uma desculpa, são uma realidade, né? É verdade. Ele não tinha 6 jogadores importantes ontem, além do Lucas, do Oscar, não tinha o Caleri, não tinha, aí pegando mais para trás, Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, são muitos jogadores para um elenco que a gente pode debater, que aliás a gente já debateu bastante se é curto ou não, mas que tinham 6 jogadores da base no banco de reservas, né? Então ele não tinha tantas opções assim para escolher, fazer boas escolhas para colocar em campo. E vamos combinar uma coisa, o São Paulo esse ano... Esses anúncios E aí é uma decisão que engloba direção, presidente, comissão técnica. O São Paulo mudou um pouco a sua estratégia para 2025. 2024, 2023, ano do título da Copa do Brasil, tinha jogadores mais cascudos no banco. É isso mesmo. Não eram jogadores assim nível top. Era o Araújo que estava encostado em comparação a hoje, né, meus amigos? Era o Wellington Rato que se destacou num time menor, né, num mercado menor. Então, o São Paulo era um time bacana. Jogadores, tira vários jogadores do seu elenco, limpa a folha salarial e coloca moleque da base. Isso é uma escolha do clube, um ano de cinto apertado. Então, assim, também tem esse essa noção também. E aí você colocar o elenco de São Paulo como curto e ruim, porque você tem os moleques que são promissores e venceram 2 campeonatos importantes com a base, mais os jogadores que estão aí, é um debate interessante, porque o São Paulo tem jogadores de qualidade. Tem o Oscar, tem o Lucas, tem o Arboleda, mas esses caras estão fora. O Caleri não faz gol dele. O Caleri está numa fase... Aí tem a fase individual dos jogadores também, a fase do Luciano, a fase do Caleri, né? Exatamente. Tudo isso tem não que dá para dizer também. que não tem qualidade no elenco de São Paulo. A questão mas toda essa qualidade não está à disposição nesse momento. E a questão é exatamente essa, você ter esses jogadores todos à disposição e aí você, nas competições importantes, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil que vai ter daqui a pouco, aí você pode avaliar o trabalho de um técnico. Então, assim, é muito nessa direção que pensa o São Paulo.
PVC, agora a sua opinião. Isso tudo realmente tem que ser colocado na mesa pra gente avaliar o trabalho do Zubeldia, um trabalho em que ele lida com... meu amigo, o negócio tá sério. Os jogadores que são mais novos da base, que ele tem à disposição no banco de reservas, muitos desfalques. Ele tem o elenco com ele, né? Como a gente já falou aqui, na comemoração do gol lá do Alisson contra o Tajeres, o grupo vai abraçá-lo. Essa pressão vem mais das arquibancadas, me parece, né? E a torcida tem todo o direito de se manifestar como quiser. Mas, eu não sei nem se a palavra é justa ou não, mas cabe essa torcida pressão. Tá pirada, meus realmente amigos. tudo isso tem que ser colocado à mesa para amenizar esse peso em cima dele, ou essa responsabilidade, culpa em cima dele. Eu diria que, infelizmente, isso não é novidade no futebol brasileiro. O Tele passou por pressão no 5º jogo seguido com derrota. A questão é que o Zubeldia não tem 5 jogos seguidos com derrota. Eu acho que tem um ponto que é aquilo que a gente falou semana passada. As pessoas estão olhando só para um pedaço do jogo. Quando você diz assim, o Flamengo poupou 3 jogadores na Libertadores. É absurdo poupar na Libertadores. E não olha que no mesmo dia o Bahia poupou 3 jogadores na Libertadores e ganhou no Nacional. Eu estava no jogo Palmeiras e Corinthians no sábado. Aí alguém virou para mim do meu lado e disse: nossa, o Abel chamou o Richard Rios e puxou o Richard Rios para o lado esquerdo. Eu falei, eu percebi, mas por que ele fez isso? Aí eu falei assim, ele quer que marcar o Zé Martínez. O Zé Martínez saiu da esquerda e veio para a direita. Cara, a gente precisa olhar o jogo. Quando você critica o Zubeldia, porque o Zubeldia tirou o Ferreirinha e colocou o Wendel, e não presta atenção que ele fez exatamente a mesma alteração uma semana antes... É complicado. E depois também, né? E depois também... Não, mas ontem não foi, ontem não foi o Wendel. Ontem não. Então eu tô me confundindo. Ontem ele tirou o Ferreirinha com 30... o Wendel entrou no lugar dele. Certo, tô me o Wendel entrou no lugar do Dias. Tá. Mas ele faz uma semana antes e a gente fala, o técnico é um idiota. Mas peraí, mas o outro idiota que sou eu, não percebi que tinha acontecido uma semana atrás a mesma coisa. Então, eu acho que tem um rigor na análise com o técnico, como se tudo que acontece de ruim fosse só com o técnico. E não é. Não, verdade. O que não significa que o técnico seja impedido de ser demitido. Não se trata disso. Pessoal, a realidade é essa. Não estão deixando o Zubeldia trabalhar livremente. O Zubeldia aí nós sabemos que tem muito talento, nós já podemos ver. Infelizmente errou aí não mexeu com o Ferreirinha, mas porém nós sabemos muito bem e todo mundo erra e nós aprendemos com os erros. Porém, não dá para a pessoa trabalhar desse jeito. O São Paulo é muito imediatista, a torcida do São Paulo também, não todos, não generalizando, mas infelizmente é assim. Então, eles querem o resultado à base de cada jogo e não é assim. O time vai evoluindo a cada jogo que passa. Quanto mais os adversários são difíceis, mais a gente aprende a entrar em campo para poder jogar bola. Então a gente não vai aprender jogando bola com um adversário fraco. A gente vai aprender com um adversário forte. Nós temos que entender que os jovens da base aí estão começando agora praticamente. Temos poucos jogadores da temporada passada titular, então tem que maneirar aí nas pressões contra os Zubeldia. O cara tá trabalhando pensando que vai ser demitido. Como é que o cara vai trabalhar no outro dia, meu amigo? Não tem condição nenhuma. Então a torcida tem que apoiar o time, tem que apoiar o técnico. E vamos embora juntos, porque dessa forma não tem como o cara trabalhar. Ao invés de focar ali no campo, vai estar focando no trabalho que pode perder a qualquer momento. E ele tem família, meu amigo. O cara é rico, mas tem família, tem seus compromissos. Então vamos maneirar aí, vamos ver aí. Eu acredito que o Zubeldia pode sim levantar o São Paulo, mas tem que ter apoio dos torcedores principalmente. Não é fácil não, meu amigo, pegar um time todo misto, com jogadores da base, com poucos titulares e jogar pau a pau com os caras. Vamos ver o que é que vocês acham aí, hein? Comenta aí o que é que vocês acham e vamos embora.